O Roberto está me dando outro bilhetezinho aqui de lembrar a vocês dos dízimos e do quinto, que tem irmãos que estão esquecendo do quinto. Irmão, nós temos que manter o nosso quinto até o fim. Nós não podemos, até o momento de parar, que o Eterno disser, vamos parar, nós vamos parar, mas, por enquanto, não pode parar ainda não. Irmãos, nós amanhã, lá na obra, vamos... o Carlinhos pediu que nós, doutor Carlos, né? Pediu que nós... pediu que impermeabilizássemos as telhas. É impermeabilização, Carlinhos, que fala? Né? Permeabilização das telhas. Então, a Larissa acho que passou um e-mail para os levitas, que amanhã tem mudança, mas eu pedi ao Rogério que devolvesse o e-mail da Larissa, dizendo que não tem condições de mexer com mudança dos levitas. E eu acho que eles não precisam de mexer com mudança, assim, preparar. Primeiro que lá tem que continuar o serviço, cantando e louvando, o instrumento, tudo lá. E outra coisa, vocês têm um local todo especial para guardar tudo isso. Nós estamos à frente limpando prateleiras de vocês, colocando tudo lá. Então, eu acredito que não tem necessidade de vocês fazerem um preparo tão arrojado assim. Nós precisamos dos homens amanhã, Larissa. Por isso que eu pedi ao Rogério que passasse para você o e-mail pedindo que... Lá nós temos que continuar fazendo todo o serviço lá com os músicos. Os músicos não tem jeito de parar, não. Vocês têm um subsolo lá do deck muito bom que ficou para guardar tudo de vocês com todo o cuidado. Lá ninguém vai mexer, é tudo muito bem fechado. Então, não tem problema, não. E o material de vocês não é um material que precisa de um preparo assim. No próximo semana já estaremos mudando, né? Então, aí vocês... Mas aí as telhas já estarão praticamente todas no lugar, no telhado. Se você for amanhã, você vai ver que nós já estamos orando lá dentro, lá em cima do casarão. Então, nós precisamos dos homens amanhã, impermeabilizando 5.000 telhas. E não vamos ter almoço amanhã. Precisamos que as esposas... quem quiser levar sua luva de borracha, nós compramos algumas para levar. Mas, se você tiver, você leve a sua também, que você vai nos ajudar bem lá. Diz o Carlinhos que é uma coisa rápida, mas 5.000 telhas, né, Carlinhos? Não pode quebrar nenhuma. Então, é um trabalho bem acirrado lá amanhã. E as esposas precisam levar o almoço dos seus esposos amanhã. Por quê? Porque nós não vamos servir o almoço, nós vamos servir suco, manter uma água bem geladinha para estar dando a vocês, mas nós não vamos ter almoço. Então, as esposas combinem entre si e preparem um almoço gostoso e levam para nós. Passou, você fica lá igual o mestre de obra também, né? No meio da obra toda. Então, vocês farão isso, não é mesmo? Isso é unidos, né? Fazendo aquilo que precisamos fazer. Não, Chiquinho, cada um faz na sua casa e leva, não vai bagunçar a cozinha de Flavinha, não. Não. Levam lá para lá e vão... levam frutas, levam as coisas, mas almoço... Roberto, não vai fazer bagunça na cozinha de Flavinha. Vamos estar juntos almoçando amanhã e dar descanso à sua Rita. A cozinha fecha definitivamente dia 28, não tendo data para retornar. Nós íamos fechar 1º de janeiro, mas por causa do almoço dos trabalhadores que não tem fechado a cozinha. Mas agora, dia 28, definitivamente, é o último dia que ela funciona. Aí nós não sabemos quando retorna, porque temos que construir o anexo. Mas, amanhã muda o horário, horário de verão termina. Então, você tem mais 1 hora para dormir. Amanhã está todo mundo com mais força para trabalhar, né? Amanhã, às 7? Nada, às 8 mesmo. Nós não podemos fazer nada lá às 7. Porque os vizinhos gritam. Então, nós precisamos depois preparar o serviço da ida lá para lá. Hoje termina, à meia-noite. Então, vamos orar. Pai, em nome de Yeshua, nós queremos te agradecer e te louvar por esses momentos que nós estamos encerrando o Shabat juntos e ordenando os trabalhos amanhã, 1º dia da semana, daqui a pouco, na tua casa.
E nós estamos com alegria no nosso coração, porque o Eterno colocou tudo isso nas nossas mãos. Te agradecemos pelo trabalho dos teus filhos, incansável ali, juntamente conosco, ordenando a tua casa. Te louvamos por cada um dos teus filhos, te glorificamos, te exaltamos e te bendizemos por todos os benefícios que o Eterno tem nos dado. É pena que todos os nossos irmãos da internet não possam ver ao vivo o trabalho que está sendo realizado, mas verão, nós cremos por fé, que eles virão a vitória e verão o trabalho na casa do Eterno, a restauração da casa do Eterno. É o que nós te agradecemos, te louvamos, em nome de Yeshua, nosso Messias. A nossa Parashá Kitsá, Êxodo capítulo 30, nós temos aqui, nós vamos dar uma olhadinha rápida. Leonardo está aí? Tá, né? Tá. Aí depois nós vamos tirar a internet do ar e Leonardo vai conversar algo conosco. Agora mesmo. A Parashá Kitsá, então levarás. O verbo levar, ele possui qualidades próprias para produzir vários efeitos. Eu vou te mostrar. O verbo levar, quando então levarás, ele possui qualidades próprias, esse verbo, para produzir vários efeitos. Então, você vai ver que levar a um lugar, transportar, conduzir, é o que o Eterno está fazendo conosco, é um efeito, nos transportando para um lugar, está nos conduzindo para um lugar. Essa é uma qualidade do verbo levar. A segunda qualidade, eu estou citando algumas, a praticar algum ato, que a pessoa é induzida a praticar algum ato, bom ou mal. Então, ela é persuadida a isso. Isso é levar. Ela é levada a praticar algum ato. Por isso que ele tem várias qualidades que produzem efeitos diferentes. Por exemplo, o verbo levar a respeito do tempo. O tempo levou, você levou 2 horas, nós levamos 3 horas e 20 minutos para descarregar o caminhão de telhas. Levamos, então é uma outra ação no tempo do verbo levar. Várias qualidades que ele produz, né, próprias dele. A outra é saber levar os alunos, saber conduzir os alunos, lidar com os alunos, tratar de cada situação dos alunos, ou do rebanho, né? É o verbo levar. Então, levar uma fama ruim, você ganha uma má fama por atos ruins, ou ganha uma boa fama por atitudes que beneficiam a comunidade. Isso é levar. Aí você leva boa fama. Todas essas são qualidades. Causou a morte, a doença o levou. Por quê? Porque recebeu o prêmio do castigo. Causou a morte, a doença o levou. Então, tudo isso envolvendo o verbo levar. Levantar âncora para ser portador de uma mensagem. Levar uma mensagem. Isso é o verbo levar. As qualidades dele que vão produzir outros efeitos. Igual nós estamos levantando âncora para levar uma mensagem, não é? Levar consigo a vitória, porque venceu a batalha. Leva consigo a vitória. Todas essas qualidades você encontra no verbo levar. Por isso que nós vamos fazer um comentário sobre uma questão que hoje pela manhã nós introduzimos, o Léo introduziu, mas nós não acabamos, que está aqui na nossa Parashá, que é a questão do óleo da Santa Unção. Porque nós encontramos aqui, a Lécia vai vender assim, ó. A Lécia não. O Rela Abraham. Ó, é o aroma de cabeça. Como é que chama isso aqui, Léo? Portifólio. Portifólio. Aqui atrás tem todo a explicação. Você faz uma compra, você recebe portfólio desse. Aqui, ó, é o aroma de cabeça. Tá vendo? É o óleo da unção. Aí você tem aqui o de cálamo, vários perfumes. Você vai encontrar, olha que vidrinhos lindos. E a explicação do óleo, que eu vou explicar para você agora, porque está dentro da nossa Parashá. Você vai encontrar na Orrela Abraham. Tá? A partir de segunda-feira já, o óleo, não sei, irmãos. Eles estão lutando lá a partir de segunda, porque abre segunda-feira. Então, antes de lermos o texto aqui em Êxodo, no capítulo 30, porque tem um detalhe aqui que a gente agarra sobre a questão, não se ungirá com ele o corpo do humano.
né? Então, com esse óleo aqui. Mas eu quero ir com você em Eclesiastes, no capítulo 9. Eclesiastes, no capítulo 9. Olha só, o versículo 8. No 7 e 8, mas o óleo traz como versículo inicial para o aroma de cabeça esse aqui, o versículo 8, mas eu vou ler o 7 também. Vai, come com alegria o teu pão e bebe com bom coração o teu vinho, pois já Elohim se agrada das tuas obras. Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, limpas as vestes das obras da carne. E nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. É esse aroma de cabeça que está lá, Eclesiastes 9, versículo 8. Nunca falte sobre a tua cabeça o óleo da unção. É esse óleo aqui que está descrito aqui, com uma diferença. Porque quando nós demos início a Parashá, que te sai, então levarás, você viu ali as qualidades do verbo levar. Ele possui qualidades próprias que ele vai produzir o quê? Vários efeitos. Assim também você vai ver com óleo. Aqui em Êxodo, no capítulo 30, ele é fabricado aqui para messiar. No capítulo 30, ele é chamado de aroma de cabeça, é o óleo da unção que vai consagrar os sacerdotes. Vai capacitar o sumo sacerdote, porque os sacerdotes são aspergidos apenas, o simples sacerdote. Agora, o sumo sacerdote é messiado, o rei é messiado, e isso aí vai consagrá-los para a presença de Elohim se encontra neles. Esse óleo perfumado ele vai simbolizar a bênção dada por Hashem aos ministrantes, indicando a separação para o serviço divino. E então ele diz aqui, tu toma das principais especiarias, da mais pura mirra, 500 ciclos, não é? Aromatizado, sua metade 250, cana aromática e tal, canela e tal, azeite de oliva, um hin, né? Aí você vai ver que esse mesmo óleo aqui, esse mesmo óleo tem outras virtudes. Ele penetra outras qualidades. Não só essa aqui. Não só essa. Porque aqui diz, não se ungirá com ele o corpo do homem, nem fareis outro semelhante conforme a sua composição. Sagrado é para vós, será sagrado. Lógico, ele está ungindo os utensílios do tabernáculo para a presença de Adonai ali, o sumo sacerdote, reis. Lembra quando Jeú entra e unge Azael para rei da Síria? No meio dos capitães e de toda uma reunião do exército, Jeú vai, enviado por Elias, né? Elias, tadinho, já estava bem perturbado ali, o Eterno dá outra tarefa para ele. Ele vai lá e indica Jeú para poder ir lá, onde ele derrama. Ele derrama aquela libação sobre ele. A libação é derramada assim. Então, eram reis, era ungido assim. Esse óleo não tem. Ele tem, pela fé, propriedades, os quais você vai alcançar, e virtudes que vão próprias para produzir vários efeitos. O primeiro efeito eu quero te mostrar no Salmo 45, que é a alegria, a qualidade própria de uma unção de alegria. Olha só, para você ver no Salmo 45. Porque Salmo 45, verso 8 e 9. Todas as suas vestes cheiram a mirra, a aloés e a cássia. Dos palácios de marfim, a música dos instrumentos de corda te alegram. Filhas dos reis estão entre as tuas ilustres donzelas. À tua direita está a rainha, ornada de finíssimo ouro de Ofir. Aqui, nessa tradução, diz assim, amas a justiça, odeias o crime. Assim, teu Elohim, te messiou de óleo de exultação, de óleo de alegria. Quem vive sem alegria? Assim, o teu Elohim te messiou de óleo de exultação. Em vez de teus associados a mirro, a aloés, a canela, sobre todas as tuas roupas dos palácios de marfins, as cítaras te regozijam. Há uma alegria com os instrumentos, com tudo sobre a questão com óleo. Vamos lá em Hebreus, no capítulo 1. Lá no livro de Hebreus, capítulo 1. Olha lá para você ver.
Porque você diz, então, ali eu não posso ungir ninguém. Pode, porque ele tem outras virtudes e ele produz vários efeitos. Um dos efeitos é a alegria. Hebreus 1, versículo de 1 a 9, ó. Havendo Elohim outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo por quem fez o mundo. O Filho é o resplendor da sua glória, expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Assim ele se tornou tanto mais excelente do que os anjos, quando herdou mais excelente nome do que o deles. Pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, todos os anjos de Elohim o adoram. E quanto aos anjos, diz, quem de seus anjos faz vento, de seus ministros labaredas de fogo? Mas do filho diz, ó Elohim, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, e cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amastes a justiça, odiastes a iniquidade. Olha só, amastes a justiça, odiastes a iniquidade. Por isso que a luta pela justiça. Por isso Elohim, o teu Elohim, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a todos os seus companheiros. Essa unção aqui, esse messiar aqui, exatamente isso que o óleo faz. Então, Isaías, no capítulo 61, ele vai ordenar acerca dos tristes. Essa virtude é da unção sobre alguém, é a virtude da alegria. Ó, Isaías 61. Esse texto é lindo, lindo, versículo 3. A ordenar acerca dos tristes de Sião. Ó, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de alegria por tristeza, vestes de louvor por espírito angustiado. Eles te chamarão árvores de justiça, plantação do Eterno, para que ele seja glorificado. Então, uma das virtudes, qualidades que o óleo produz, é vários efeitos, como o verbo levar. Kitsá, então levarás. Tem vários efeitos. Você pode levar a morte, mas você pode levar a alegria. E o óleo também. Fala, o Espírito do Eterno está sobre mim, porque o Eterno me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Levar, né? Por isso que é Kitsá, por isso que ali está o óleo da unção também, né? A Bíblia insiste em afirmar que jamais foi o que eu li com vocês em Eclesiastes 9:8. Insiste em afirmar que jamais falte o óleo sobre a sua cabeça. Jamais, porque ele é fonte de luz que vai irradiar e se propaga no interior do santuário, cuja sede no homem é a cabeça, por isso que é aroma de cabeça. Olha, eu vou repetir, porque ele é fonte de luz que vai irradiar, ele não vai acender, o mais puro óleo, azeite, vai ter que sair para acender a lâmpada, ele se propaga no interior do santuário, cuja sede no homem é a cabeça. Entenderam? Isso fala, aromas para o óleo de messianidade, lá em Êxodo, no capítulo 25, versículo 6. Aromas para o óleo de messianidade. A oração, a confissão de pecados e a unção com óleo revogam qualquer decreto, diz Tiago, no capítulo 5. Nós cansamos de conhecer. Tiago, capítulo 5. Ele fala que a confissão de pecados é acompanhado de confissão de pecados, a unção com óleo, revogam, e a tzedaká, servir ao irmão, assistir o outro, revogam qualquer decreto sobre nós. Ele fala, né? Porque ali está ordenando, aquele que estiver enfermo, nós ungimos com óleo. Ali está ordenando, né? Aí você vai ver que, vamos em Mateus 6, porque Tiago vocês conhecem, Marcos 6, vamos lá, em Marcos 6, que vocês vão ver aqui, é muito interessante, que o Yeshua ordena, no versículo, Marcos 6, versículo 12 e 13, aqui, ó, por isso que é Isaías 61, Isaías 61, 1, 3,
Olha aí, ó. Então, saindo eles, Marcos 6, versículo 12 e 13. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, expulsavam muitos demônios, ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Tá vendo? É aqui, ó, messiar inúmeros inválidos e curar. O termo é o mesmo, messiar muitos inválidos e curar. É outra virtude do óleo, qualidade que ele tem, que produz o efeito da hospitalidade. Olha só, o dono da casa, vamos lá ver, não precisa você ir lá também, Gênesis no capítulo 18, o versículo 3 e 4, você sabe ali da hospitalidade de Abraão. E como é que acontece a hospitalidade? Você recebe o hóspede, você é o anfitrião. Primeiro passo que você dá é colocar para lavar os pés, que estão empoeirados do caminho. Então, ele lava os pés e você vai ungir com óleo. É isso que a Bíblia fala. Aí Yeshua, olha aqui em Lucas 7, depois de Marcos. 10 e 11? Aí, ó. Aí, a hospitalidade é o próprio Marcos. Nem vos ouvirem, saindo dali, sacudiu o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá menos tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra para os daquela cidade. É o texto que nós temos aí para podermos orar, sairmos daqui do local, né? Mas aqui em Lucas 7, versículo 46, olha o que Yeshua diz sobre essa questão, olha. Olha só o que Yeshua diz, ó. Ele fala sobre aquela mulher, né? Ele fala, disse a Simão, versículo 44. Então, voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me desse água para os pés. Esta, porém, regou com as lágrimas os meus pés e enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas ela, desde que entrou, não cessou de beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, é aroma de cabeça. Aí, ó, mas esta ungiu meus pés com unguento, tá vendo? Mas ela, de perfume, meciou os meus pés. É o que Yeshua, é coisa linda, né? Aí você vai ver que Davi, ele canta descrevendo ele se descreve como um hóspede da casa de Adonai. Vai lá no Salmo 23. Olha aqui. Davi, se descreve como hóspede da casa de Adonai. Por isso que ele fala ali sobre o óleo, ó, no Salmo 23. Aí depois nós temos uma das, né, qualidades, virtudes que o óleo produz, vários efeitos, você vai ver que é a unidade. Olha, mas agora aqui não é a unidade. Você vai ver que ele se coloca como hóspede de Adonai. Olha o versículo, vamos ler até o versículo 5. O Eterno é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, não temerei a mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolas. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Ele se sente na casa de Adonai, tá vendo? Unges a minha cabeça com óleo. Para você saber que o óleo tem outras virtudes, outras propriedades, vários efeitos. Agora veja no Salmo 131, para você ver, 133. Salmo 133. O óleo da unção que consagra os sacerdotes, esse óleo perfumado vai consagrar agora a unidade. Salmo 100 vai consagrar agora, porque aqui fala do sacerdote Arão. Então, a unção que consagrou os sacerdotes vai agora consagrar a unidade. Olha que coisa linda. O povo liberto, que concorda sentimentos, que concorda sentimentos de vontade, de paz, harmonia e entendimento, está unido ao mesmo Pai. Por isso que vai produzir a unidade. E ao rei Messias, aos seus sacerdotes, e na unidade de Adonai. Olha aqui, ó.
Olha o 133, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, sobre a barba do sumo sacerdote, tá vendo? Que é o Messias da unidade, tá vendo só aí, ó? E que desce a orla das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, as vestes de justiça. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Eterno ordena a bênção e a vida para sempre. Tá vendo? Que lindo, né? Então, nós não estamos apenas presos a uma questão ali daquela consagração dos sacerdotes, do local e dos sumos sacerdotes, dos utensílios e de reis. Não, ele tem outras qualidades o óleo e que vai produzir outros efeitos que vocês aprenderam, a alegria, a hospitalidade, a unidade, vários efeitos que vocês viram aqui. Então, esse é o aroma de cabeça. Então, como o verbo levar, assim tem o óleo da unção, o aroma de cabeça, né? Então, mas o que acontece com tudo isso que nós estamos aprendendo, que o Eterno está revelando e qual nós aprendemos juntos? O inimigo também, ele aposta, ele está apostando como ele fez com Yeshua, que nós já estamos derrotados. É isso aí. Quando ele vai... O que é uma aposta? Uma aposta é um acordo entre duas partes ou pessoas de opiniões diferentes, devendo quem não estiver certo pagar algo previamente. Quem perdeu a batalha vai pagar algo previamente. Então, a pessoa afirma triunfo. A pessoa conta vitória com antecedência. Vocês já viram isso várias vezes. Então, a Bíblia conta, é assim que o inimigo está fazendo conosco, como fez com Yeshua. Por quê, irmãos? Porque essa unção de unidade que esse óleo traz está sobre nós. Está sobre nós. Mas o inimigo não acredita nisso. Ele não acredita. Mas está, porque você vai ver que, como fizeram com Yeshua, vão tentar fazer conosco, mas Yeshua os vence. Olha lá em Mateus capítulo 19. João, capítulo 19. Não Mateus, mas João. João, no capítulo 19. Eles vão ali, o versículo 23 e 24. Por isso que nós estamos orando o Salmo 22. Porque aqui é uma profecia do Salmo 22. Olha aqui, ó. Tendo os soldados crucificado a Yeshua, versículo 23. Tomaram as suas vestes, dividiram-nas em 4 partes. Eles estão apostando ali com a cobertura dele, com a quetonê dele. Coisa séria, né? Então, dividiram-nas em 4 partes, uma para cada soldado. Tomaram também a túnica, que era sem costura, toda tecida, numa só peça de alto a baixo. Disseram uns aos outros, não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela para ver de quem será. Isto aconteceu para que se cumprisse a escritura. Dividiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sorte. Foi o que fizeram os soldados. Esse era um costume romano dos vencedores. Era tirar as sortes da roupa do guerreiro abatido. Yeshua ali na cruz, totalmente rendido. O que podia fazer? Pegar as suas vestes e lançar sorte sobre elas. Mas cantaram vitória antecipada. É a mesma coisa nos nossos dias. Exatamente, a palavra está vindo se cumprir. Roma já cantou vitória, e continua cantando vitória antecipadamente. Yeshua, ao 3º dia, ressuscita. E o guerreiro abatido? Ressuscitou. Não foi isso que aconteceu? Então, a vitória deles, cantada com antecedência, caiu por terra desde o passado. Desde o passado. Muito mais agora, nos nossos dias. Muito mais. Por quê? Estão se adiantando com uma coisa que eles não devem fazer. Por quê? Porque o Eterno nos ungiu com óleo para produzir esta unidade entre pais e filhos. Entre pais e filhos.
Então, vai lá no Salmo 22 que você vai ver a profecia. Ó. E Yeshua já começa o Salmo 22 dando um grito, Eli, Eli, por que me abandonastes, né? Mas aqui não é abandono, é um grito juridicamente, é um grito de derrelição de Yeshua, de abandono no Salmo 22. É lindo esse salmo, né? Mas esse grito dele, de derrelição, é um abandono voluntário de coisas móveis, de coisas inconstantes e volúveis em nosso favor. Porque Elohim nunca abandona ninguém. Já disse isso para vocês. Juridicamente, é uma derrelição. Juridicamente, é um abandono. Mas é um abandono das coisas móveis, das coisas que são passageiras, das coisas que são volúveis, que ele com a intenção de não mais as ter para si. O grito dele é em nosso favor. Aí, ó, o versículo 18, ó. Eu estou falando do versículo 1, mas olha o versículo 18. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica. Mas tu, ó Elohim, não te distancies de mim, ó força minha, apressa-te em socorrer-me. Então, Roma já tentou isso lá no passado, está repetindo, porque Satanás é pouco criativo. Profeta Ezequiel, olha aqui, ó, na nossa Haftará. Você vai ver isso aqui, Ezequiel 36, na nossa Haftará de hoje, da Paraxá, então levarás. Olha só, o capítulo 36. Veja o versículo 5, do 5 a 8. Olha aqui, ó. É a mesma questão aqui. É o mundo pagão gritando triunfo. Antecipadamente, se adiantando e gritando triunfo. Que apagou Israel. É isso aí. As nossas crianças aqui em Vitória, sofrendo nas escolas. Você é um judeu porque a criança tem a coragem de vir e declarar quem é você? Eu sou judeu. Porque foi lá na escola, levou o talit, levou o kippá, e fez a demonstração. A criança está sofrendo o quê? Bullying, né? Bullying lá na escola. Dos colegas. Isso agora aqui no meio de nós, da congregação. Olha aqui o que diz o profeta. Olha, assim diz o Eterno, versículo 5. Certamente no fogo do meu zelo eu falei contra o resto das nações e contra todo o Edom, que se apropriaram da minha terra, com alegria de todo o coração e com menosprezo da alma, para lançarem fora a rapina. Portanto, profetiza, ele fala para o profeta, sobre a terra de Israel. E diz aos montes e aos outeiros, às correntes e aos vales. Assim diz o Eterno Elohim. Falei no meu zelo e no meu furor, porque levaste sobre vós o opróbrio dos gentios. O que é isso? É levar sobre vós o triunfo dos gentios. O triunfo, cantando vitória antecipadamente. Portanto, assim diz o Eterno Elohim, eu levantarei a minha mão para os gentios que estão ao redor de vós. Levem o seu opróbrio sobre si mesmo. Porque o que ele está dizendo? Ele está dizendo para eles que o tempo dos gentios cantar a vitória seria curto. Porque, enfim, eles teriam um fim violento. Porque você vai ver que ele vai prosseguir aqui cantando a vitória para Israel. E para nós, e para aqueles que respeitam os pais e que amam os pais. Está aqui escrito isso. Então, é um cantar de vitória antecipadamente, como o gigante Golias fez. Como ele fez, vocês se lembram disso. Quem é você, Davi, para vir contra mim? Não é verdade? E ali Davi não aceita a cobertura que Saul põe sobre ele e vai lutar com 5 pedrinhas e com seu cajado de pastor, com 5 pedrinhas na funda, e ele foi lá e tonteou Golias e derrubou Golias. Mas Golias cantou vitória antecipadamente. Não foi? Aí ele diz para ele, quem é você que afronta o Deus de Israel? É isso que o inimigo está fazendo. Que Roma fez, continua fazendo até os nossos dias. Mas olha o que o Eterno, olha que a promessa, versículo 8. Mas vós, ó montes de Israel, vós produzireis os vossos ramos e dareis o vosso fruto para o meu povo de Israel,
pois já está prestes a vir. Eu estou convosco, e eu me voltarei para vós, e sereis lavrados e semeados. Multiplicarei homens sobre vós, e toda a casa de Israel, toda ela. As cidades serão habitadas, os lugares devastados serão reedificados. Que lugar é aquele que nós estamos indo? Completamente devastado, que ninguém ali poderia habitar. Sujo, imundo, todo destruído totalmente, não foi? Aqui, ó, olha a promessa. Os lugares devastados serão reedificados. Multiplicarei homens e animais sobre vós, e eles se multiplicarão e frutificarão. Farei que sejais habitados como dantes, e farei o vosso estado melhor do que os vossos princípios. Então sabereis que eu sou o Eterno. Farei andar sobre vós os homens, o meu povo de Israel. Eles vos possuirão, e sereis a sua herança, e nunca mais os desfilhareis. Assim diz o Eterno Elohim, visto que vos dizem, tu és uma terra que devora os homens, e é uma terra que desfilha os povos. Por isso tu não devorarás mais os homens, nem desfilharás mais os teus povos, diz o Eterno Elohim. Farei que nunca mais se ouça em ti a afronta dos gentios. Está vendo? É esse zombar, é esse cantar vitória antecipada, ó. Não levarás mais sobre ti, mas nem mais desfilharás a tua nação, diz o Eterno Elohim. Está vendo? É a promessa que ele tem para nós. Não é algo qualquer. A mesma coisa quando de Yeshua dividiram as vestes. De Davi tentou pôr uma cobertura que não cabia nele. E ele diz, nenhuma cobertura dessa humana resolve para uma guerra nesse nível. Porque essa guerra é do Supremo Tribunal dos céus, é o Beit Din, né? É só o Eterno pode com essa guerra. Por quê, irmãos? Por quê? Porque, vamos lá em Deuteronômio, porque com o filho rebelde, que desonra pai e mãe, aí você entende que nós estamos restaurando ali para poder trazer a memória dos nossos pais. E o Leomar, hoje pela manhã, falou lindamente aquele texto, como foi a oração de Moisés em Êxodo, no capítulo 32. Ele evoca a promessa feita aos pais. É por isso que nós estamos indo para um lugar que era dos nossos pais. Por isso que vai ser restaurado a memória que foi apagada no centro de Vitória, pelos espíritos das trevas. Portanto, nós estamos trazendo a memória do povo e os feitos deles. Quer sejam feitos ruins, quer sejam feitos bons. Virá a luz, não vai dar, não? Porque a Bíblia diz que tudo vem à luz, quer seja o feito mal, quer seja o feito bom. A nossa tarefa como filhos é trazer à memória os feitos dos pais. É isso que nós estamos fazendo. Então, por quê? Porque o pai vai corrigir os filhos, se os filhos não honrarem os pais. Por quê? Porque, olha só, aqui em Deuteronômio, no capítulo 21, é por isso que essa legislação, nós vamos entender essa legislação do capítulo 21. Está falando dos filhos desobedientes. Aqui, o filho desencaminhado e rebelde. Se alguém tiver um filho obstinado e rebelde, que não, versículo 18 de Deuteronômio 21, que não obedece à voz do pai nem da mãe, embora o castigue não lhe dê ouvidos, seu pai e sua mãe o tomarão e levarão os anciãos da sua cidade, à sua porta. E lhes dirão, este nosso filho é rebelde e obstinado, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Ele gosta mais dos prazeres do mundo do que servir ao pai. Não é verdade? Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra. Assim extirpará o mal do meio de ti, e sabê-lo-ão todo Israel e temerá. O filho se afasta da estrada e se rebela contra as ordens dos seus pais. Se você volta a Ezequiel 36, você vai ver que ali onde eu parei é a bênção, mas depois é o sair da estrada de Adonai que os filhos fizeram. Se você voltar lá em Ezequiel 36, não é? É todo o texto. Quer ver? Volta lá para você ver. Exatamente. A terra vai ser assolada porque o filho foi rebelde e transgrediu o nome de Adonai. Que ele é obrigado a levar o nome do pai.
Você já sabe quanto profundo é esse negócio. Não é? Então, veja aí do versículo 16, ó, veio a minha palavra. Aqui você viu as bênçãos, e isso aqui ele vai fazer, porque é o Supremo Tribunal dos Céus que vai fazer. Não depende de nós. Mas olha o que aconteceu aqui com os filhos. Filho rebelde, filho do homem. Quando a casa de Israel habitava na sua terra, a contaminaram com seus caminhos, saíram da estrada e com as suas ações, como a imundícia de uma mulher em sua separação. Tal era o seu caminho perante o meu rosto. Derramarei, pois, o meu furor sobre eles por causa do sangue que derramaram sobre a terra, dos seus ídolos com que a contaminaram. Espalhei-os entre as nações. Foram espalhados pelas terras, conforme os seus caminhos e conforme os seus feitos, eu os julguei. E chegando às nações para onde foram, profanaram o meu... É o filho rebelde. Profanaram o meu santo nome. Pois se dizia deles, são este, o povo do Eterno, saíram da sua terra. Mas eu os poupei por amor do meu santo nome. É por causa do nome do Pai. Olha só, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Dize, portanto, a casa de Israel, assim diz o Eterno Elohim, não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanaste entre as nações para onde fostes. Eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre as nações. Quer dizer, o pai foi desonrado, porque o filho saiu da estrada, saiu do caminho. Então, a porta da cidade, você viu ali em Deuteronômio 21, sediava o tribunal comum dos anciãos. O filho é levado ao tribunal. Por isso que a coisa é espiritualmente muito mais profunda. Tornou-se uma causa demasiadamente difícil para os pais. Aí vai levar o filho onde? Ao tribunal. Vai levar os filhos onde? Ao tribunal. Porque saíram da estrada. Aqui, olha aqui. Ele vai fazer. Pois eu vos tirarei, versículo 24, eu vos tirarei dentre as nações. Só o Supremo Tribunal dos Céus para fazer. Aqui, olha. E vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Então espargirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei um coração novo. Porei dentre vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei dentre vós o meu espírito. E farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Está vendo só? Habitareis na terra que dei a vossos pais. É de pouca monta o que ele está fazendo conosco? É de pouca monta? E vos serei por Elohim. Livrar-vos-eis de todas as imundícias. Chamarei o trigo, multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Multiplicarei o fruto das árvores, a novidade do campo, para que nunca mais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Então vos lembrareis de vossos maus caminhos, dos vossos feitos, que não foram bons. Tereis nojo de vós mesmos por causa das vossas maldades e das vossas abominações. Não é por amor de vós que eu faço isto. Ele vai repetir outra vez. Diz o Eterno Elohim, notório vos seja. Envergonhai-vos e confundi-vos pelos vossos caminhos, ó casa de Israel. Assim diz o Eterno Elohim, no dia em que eu vos purificar de todas as vossas maldades, então farei com que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares devastados. A terra assolada se lavrará. Em vez de estar... Nós estamos cantando no lugar de quê? Do espinheiro crescerá a murta. Olha como é que a base bíblica é em linha com a Parashá Kitsá. Então levarás. Está vendo? Levarás o nome de Adonai. Aqui, ó. Dirão, essa terra ficou como o jardim do Éden. Essa terra desolada ficou como o jardim do Éden. As cidades solitárias, desoladas e destruídas, estão fortificadas e habitadas. Então saberão as nações que ficarem de... Olha lá, bota a letra da música para mim aí, por favor. Todos conhecerão. Olha lá. Quer ver? Aqui, ó, então sabereis as nações que ficarem de resto em redor de vós, que eu, o Eterno, reedifiquei as cidades destruídas, plantei o que estava devastado. Eu, o Eterno, disse e o farei. Assim diz o Eterno Elohim. Uma vez mais, viu? É dentro da nossa... Olha só. Abrirei rios nas colinas estéreis. Tornarei o deserto em tanques de águas e a terra seca em mananciais. Ó.
É essa promessa ali. Passa, minha filha, fazendo favor. Ciprés crescerão no lugar de espinhos. No lugar da sarça, a murta crescerá. Essa é a nossa base bíblica. Que nós vamos habitar um lugar que estava desolado. É uma promessa de Adonai sobre nós. O que será por renome a Hashem, um sinal eterno que nunca se apagará. É uma coisa espiritual, tão espiritual, que nem nós sabemos explicar direito a situação, de tão espiritual que é. A pena de morte é aplicada ao filho que ficou fora da estrada por faltar a ordem de honrar o pai e a mãe. É considerado crime público, irmãos. Aquele que desonra o pai e a mãe é considerado crime público, que compromete o equilíbrio da sociedade. Pois compromete o equilíbrio da sociedade. Até por isso que a tradição judaica reconhece tanto essa lei aqui, do filho que sai da estrada, esse aqui do capítulo 21, como no capítulo 3 de Deuteronômio, a repreensão da cidade, dos homens de Belial que desviam do caminho. É a mesma severidade da lei. Vai entregar ao tribunal para ser corrigido, não é? Porque o filho saiu da estrada. Então, vocês já sabem que nós necessitamos assumir o nosso trabalho ali com toda seriedade, porque o que está prescrito para nós, foi entregue nas nossas mãos, é grande demais, apesar de todos os nossos pecados, apesar de toda a nossa birutice, muitas vezes. O Eterno tem entregue algo profundo nas nossas mãos, não é? Isso simbolizando. Por isso que eu falei, Lília, desrespeitou o pai físico, como vai respeitar o pai celestial que não vê? Não tem condições, não é? Então, vamos orar, podem ficar sentadinhos, que eu gostaria que o Leonardo, vem cá, Leonardo, por favor, mas o irmão Alberto vai tirar a internet do ar, que nós vamos conversar. Mas antes eu quero orar com vocês. Pai, em nome de Yeshua, a cada dia tu nos mostras a grandeza do teu poder, da tua graça para com esta congregação, para com todos os nossos irmãos que estão conosco na internet, para com todos aqueles que estão compartilhando de todas as bênçãos que tu tens nos dado. Nós queremos, ó Pai, que o Eterno venha conscientizar a cada coração, o meu coração, os nossos corações, para que nós venhamos entender a grandiosidade e a preciosidade que tu colocaste sobre a nossa responsabilidade. Mas também nós sabemos que tu vais exigir de nós uma consagração bem elevada. Portanto, conscientiza os teus levitas, os teus sacerdotes, a cada mulher virtuosa desta casa, aquelas que são casadas, aquelas que não são, aquelas que já têm filhos, aquelas que não têm, aquelas que são separadas, aquelas que são viúvas, a cada um de nós. Dá-nos a consciência e um coração separado para te servir inteiramente nesses últimos dias. É o que nós te pedimos em nome de Yeshua, o nosso Messias.